Sejamos todos nós bem-vindos à casa de Francisco de Assis e vamos iniciar lendo um trechinho do livro composto pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Vós, entretanto, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 1. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus, para furtar-se a luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre, subtrair-se-lhe à oficina de redenção, é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo a trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Os tempos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas, que desertaram o serviço por anseio de bem-aventurança. Isto pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo, em vosso mundo íntimo. É imprescindível, tome cada um os seus instrumentos de trabalho, na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem. Muitos espíritos doentes nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. E assim, queridos irmãos, vamos nos preparar para a palestra do nosso amigo Galéria, que aqui, gentilmente, sempre vem nos ajudar a nos melhorarmos, nos ajudar a entender cada vez mais o Espiritismo. Tenhamos todos hoje uma palavra fácil, que com certeza será, e tenhamos paz nos nossos corações. Nós agradecemos a Deus por todos. Graças a Deus. Boa tarde a todos os amigos. Estamos aqui a convite da casa para falarmos sobre a lei do trabalho e a necessidade do descanso, para entendermos isso dentro de uma visão espírita. É importante nos lembrarmos que o trabalho enobrece o homem. Mas por quê? Porque oferece ao homem a oportunidade de ser útil, oferece ao homem a oportunidade de se melhorar, oferece a oportunidade de crescer e evoluir. Mas o homem também não pode ser refém do trabalho. O homem não pode ser o escravo do trabalho. Como nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, as pessoas acabam acreditando que a felicidade ela está atrelada à ideia da riqueza ou à posse dos bens materiais. E dessa forma, o homem acaba se envolvendo com os bens materiais, de tal maneira que, para ser um homem bem-sucedido da vida, ele tem que ter dinheiro. E para adquirir o dinheiro de uma forma justa, ele tem que trabalhar. Porém, ele se esquece que nós estamos aqui num processo de passagem, estamos vivendo um momento transitório no plano físico para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E isso
poderá, muitas das vezes, confundir a ideia. Necessidade com obrigação. Algumas pessoas, talvez, por trazerem de vidas passadas um sentimento atávico de compromisso e também um sentimento de culpa, procuram trabalhar, passam a sua vida inteira trabalhando, sem poder entremear entre os momentos de trabalho e lazer. Com isso, a vida é casa-trabalho, trabalho-casa. E a pessoa vive em função do trabalho. Quando ela se preocupa em trabalhar para que o seu trabalho possa favorecer os outros, ela está tendo uma atitude altruísta. Mas quando acontece do homem trabalhar para poder amealhar riqueza, aí não vamos ter atitude altruísta. O indivíduo está querendo acumular bens materiais, juntar dinheiro, porque para ele o significado de ser rico, ser bem-sucedido, é o acúmulo da posse dos bens materiais. Na época que Jesus esteve na terra junto a nós, os fariseus eram a classe social e econômica privilegiada da Palestina, de Jerusalém. Eles se achavam, digamos, os escolhidos de Deus, porque era uma classe endinheirada e também com acesso ao estudo, ao conhecimento, ao poder. Então eles se achavam melhores do que os outros. E nós hoje temos que fazer uma releitura da vida, porque no processo de releitura nós vamos vendo que nós precisamos trabalhar para a sobrevivência. A doutrina espírita nos ensina a posse do necessário. Vamos trabalhar para ter o necessário. Por quê? Porque estamos vivendo uma experiência transitória no plano espiritual. E essa experiência transitória, ela vai ter um início, ter um meio, um fim. Se Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, desejasse que nós estivéssemos à frente de uma grande empresa, com a responsabilidade de cuidar da empresa para fornecer empregos para muitas pessoas, nós iríamos estar ali. Mas a gente observa que o planeta, por ser um planeta de provas e expiações, a grande maioria das pessoas, elas precisam trabalhar para sobreviver, trabalhar para comer. Então, devido à desigualdade socioeconômica. Então, nós temos uma parcela significativa da sociedade que trabalha muito para poder ter o básico. E outros acreditam que eles precisam trabalhar um pouco mais para ter o básico e para ter o conforto. Porque estamos vivendo um período provacional. E nesse período provacional, o homem, ele precisa ter em mente o que é que ele deseja. Ele deseja estar em paz com ele mesmo, ele deseja ter o necessário para sobreviver. Então são desafios que levam as pessoas a buscarem um local aonde possam viver, aonde possam ter o necessário para oferecer a seus filhos o básico para que eles possam sobreviver. Porém, nós não podemos nos esquecer que nós somos espíritos reencarnados e nós temos uma vivência reencarnatória. Estamos aqui vivendo provas ou expiações. E por conta disso, a gente às vezes traz um compromisso. Traz o compromisso de trabalhar para poder ajudar a fulano, beltrano, ciclano, que não vão ter condições. Ou vamos vir com um compromisso de ter apenas a posse do necessário, passar por toda a trajetória de vida
com apenas o necessário para darmos o devido valor ao dinheiro, porque em encarnações anteriores nós passamos pela prova da riqueza e falhamos. Agora vamos passar pela prova da pobreza. E quando Deus é justo e quando o homem demonstra uma certa aceitação à prova em que está sendo colocada, Deus lhe dá a posse do necessário. Ele nunca vai ter aquilo que ele gostaria, mas ele nunca vai passar fome. Então isso tudo ajuda. E quando nós nos unimos em prol do bem, nós procuramos, por intermédio da casa espírita que nos acolhe nesse momento, colaborar com uma cesta básica. A gente já está ajudando as pessoas a terem o básico. Por isso que o nome diz, é uma cesta básica. Ela é o básico para que o indivíduo sobreviva com uma certa dignidade. E ele tem a chance, por exemplo, de ter uma vida longa para ele aprender e evoluir. O trabalho escravo ainda existe no Brasil. Trabalho escravo onde várias pessoas são submetidas a um trabalho muito desumano, ganhando muito mal. As pessoas gostariam de ganhar um pouco mais, por quê? Porque a desigualdade social é muito acentuada e nós vivemos numa sociedade onde o estereótipo de felicidade está atrelado ao estereótipo de riqueza. Então eu só vou ser feliz se eu tiver a posse dos bens materiais. Ninguém pensa em ser feliz tendo a consciência tranquila. Então as pessoas vão trabalhar, muitas pessoas trabalham em mais de um lugar. Eu mesmo, como professor de escola pública, tive a oportunidade de trabalhar em mais de 2 lugares diferentes. Por quê? Porque faz parte do modelo da profissão. É como médico, professor, algumas categorias profissionais, o indivíduo trabalha em mais de um lugar. Primeiro porque ele trabalha em jornada, são plantões. E segundo, porque ele não ganha o suficiente em um local só. Então, para que possa contrabalançar a despesa, ele tem que trabalhar em mais de um lugar. Isso tudo vai ajudando a gente compreender, mas durante todo esse processo de trabalho, se faz necessário um descanso, porque se eu me matar de trabalhar e morrer antes da hora, eu serei responsabilizado pela espiritualidade por eu ter cometido um suicídio indireto. Eu me cansei demasiadamente sem necessidade, porque eu desejava uma posse irregular dos bens materiais, porque se fosse para que eu tivesse uma riqueza, eu teria conseguido um bom emprego pelas vias normais. A gente não pode sair falando isso, porque não é todo mundo que vai acreditar. Todo mundo vai achar que é um exagero, faz parte da nossa fantasia como espírita, da nossa crença de que algumas pessoas já encarnam com uma programação. E dentro dessa programação, uns terão oportunidades que outros não terão. E isso pode ser interpretado de uma maneira errônea. E nós sabemos muito bem que existem pessoas. Eu estava vendo agora há pouco uma matéria no celular que me chamou a atenção. Uma italiana com problemas de saúde, diabetes, com uma gravidez de risco. Ela foi ao médico e o médico disse para ela: olha, o seu problema é muito grave, você vai ter problema de eclâmpsia. Eu achava melhor que nós tirássemos o bebê, fizéssemos um aborto cirúrgico para poupar sua vida. E ela não quis, ela preferiu ter a criança, mesmo sabendo que a criança poderia ter problemas de saúde.
E os médicos aceitaram porque ela assinou um termo de responsabilidade. E a criança nasceu. Aos 7 anos aprendeu flauta, começou a aprender música. E graças à percepção dessa mãe, nós temos hoje um cantor que muitos conhecem, que é Andrea Bocelli. Então, imaginem se a mãe aceitasse a ideia de que deveria fazer o aborto clínico, porque ela teria problemas de saúde. Então, a gente imagina o seguinte: poxa vida, já nasceu com problemas de visão séria. Qual é o destino que essa criança vai ter? Mas na programação espiritual dela, se tornou um cantor de ópera famoso pela sua voz belíssima. Então a gente não pode julgar, mas também não podemos sair alardeando isso, porque as pessoas que não são espíritas, que não acreditam na filosofia de Kardec, elas vão achar que é uma forçação de barra da nossa parte, da nossa maneira de enxergar o mundo como espíritas. Faz parte da nossa crença. Então a gente nos reserva, vamos a falar apenas para aqueles que acreditam assim como nós. Então, da mesma forma que eu preciso me dedicar ao trabalho, um trabalho digno que me dê a sobrevivência e a posse do necessário, eu também preciso descansar. Eu preciso descansar porque nós estamos vivendo num mundo muito agitado, de muitas solicitações. A idade vai avançando e depois que nós entramos no ENTA, a coisa começa a ficar complicada. A gente antes fazia tudo numa proeza, subia escada, descia, não sei o que, hoje já é mais complicado. Eu estou me sentindo mais lento. Então, mas não quer dizer que eu vou desistir, mas eu estou me sentindo. E isso reflete. Nós precisamos, digamos assim, nos organizar melhor. Eu preciso de um descanso, mas eu não vou me entregar a um repouso absoluto. Por quê? Porque nós temos que ser úteis. E a ideia de ser útil é você estar sempre à disposição da espiritualidade para poder ajudar. Eu recebi aqui o gentil convite do aniversário da casa, mas no dia 27, semana que vem, sábado, às 5 horas da tarde, nós temos palestra no Consolador. E temos 26, né? 26. Temos palestra no Consolador e eu vou fazer um estudo. Então, infelizmente, eu posso até passar aqui umas 2h30, mas não vou poder ficar. Por quê? Porque isso já está numa programação, que já está dentro da programação na grade, então é lamentável. Mas a gente sempre procura se dispor a colaborar, estar junto com os amigos, trocar ideia, porque quando nós trabalhávamos, e isso é uma coisa que eu posso até comentar, eu procurava sempre dar um jeito. Não era sempre que era possível, mas eu sempre procurava dar um jeitinho para poder estar juntos, colaborar, participar, trocar ideia. Agora que a gente se aposentou, ficou mais fácil. Mas ao mesmo tempo, nós somos mais velhos e a gente sente um pouco o reflexo, né? Precisamos de uma noite de sono melhor, para que no dia seguinte a gente esteja inteiro para poder se dispor. E curiosamente, eu não posso alegar cansaço, mas eu sinto que emocionalmente, depois da pandemia, todos nós ficamos abatidos. Há um abatimento muito grande. A gente não tem mais o pique de antes, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer aquilo que nós podemos fazer. Então, se antes, quando trabalhava, tínhamos um compromisso mais puxado, a gente aceitava os convites, agora então nós não podemos dizer que não temos tempo. Mas também não podemos, como eu disse, encostar o corpo, como um caso que foi contado lá no Consolador,
muito interessante, onde um senhor que trabalhou quase 40 anos, quando ele se aposentou, ele falou para a mulher: olha, agora que eu me aposentei, eu não quero mais saber de trabalhar, eu não quero fazer mais nada e nem levantar mais cedo. Na época não era comum, mas ele pegou a televisão e levou para o quarto e botou a televisão de tal forma na cômoda, próxima aos pés da cama, né? Para que ele pudesse ficar deitado vendo televisão até a hora de dormir. Hoje nós temos o hábito de botar a televisão no quarto, mas há uns 50 anos atrás, não. Então ele fez isso. E aí ele ficava na cama vendo televisão até 2, 3 horas da manhã. E a mulher aproveitava o momento que ele levantava e ia na rua para comprar cigarro, qualquer coisa assim, para dar uma geral no quarto. Porque a maior parte do tempo ele passava na cama. Ele trabalhou pela obrigação de trabalhar. Ele não tinha prazer em trabalhar. Ele trabalhava porque ele precisava sobreviver. Mas ao mesmo tempo, ele não, como é que nós poderíamos dizer, ressignificou a vida. Como ressignificar? Todos precisamos trabalhar. Mas isso não quer dizer que a gente vá ter pelo nosso trabalho algum tipo de desgosto. A gente precisa ressignificar. Eu trabalho, não é algo fácil, é cansativo, exige muito, mas o dia que eu conseguir me aposentar, eu vou usar o meu tempo para fazer as coisas que eu sempre tive vontade e não fiz. Não é ficar parado, porque muitas pessoas, a casa espírita hoje, ela é frequentada por muitos aposentados. A gente pode observar que a maior parte da clientela são pessoas com mais de 50 anos. E temos uma pequena clientela com pessoas com menos de 50 anos. E a grande maioria está vendo uma tendência geral, não só aqui, mas em todas as outras casas espíritas, de nós termos um grande contingente de pessoas que se aposentaram ou estão prestes a se aposentar. Alguns até desejam colaborar, mas outros não se dispõem, ou por vergonha, ou porque acham que não têm habilidade nenhuma. E nós podemos servir a casa espírita. Não há necessidade do indivíduo esperar a aposentadoria para poder servir. Ele pode ser útil. Chico Xavier nos conta uma história muito engraçada, que havia um companheiro na casa espírita lá em Pedro Leopoldo, que Chico sempre convidava. Por que você não trabalha aqui? Ah, eu trabalho o dia inteiro. Chega essa hora, eu estou cansado. Sim, mas você vem aqui 1 ou 2 vezes na semana. Você pode aprender a dar passe, você pode ajudar. Chico, a gente volta a falar nisso depois. E assim o tempo passou. Chico voltou a convidá-lo. Ele falou: Chico, eu já até falei para você que uma hora dessa eu vou realmente estar pronto para trabalhar, mas eu me sinto cansado, eu me sinto desanimado, eu não gosto do que eu faço. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. E eu chego aqui, eu sinto que eu não vou colaborar de forma positiva. Eu me sinto mais na necessidade de receber do que doar. E aí Chico falou: tá bom, mas pense no que eu estou falando, pense. Numa terceira vez, ele estava com a esposa, Chico saiu da direção, foi até ele e falou: meu amigo, eu já lhe convidei tantas vezes para você trabalhar conosco, por que você não se dispõe? Falta tão pouco para você se aposentar. Ah, Chico, deixa eu me aposentar primeiro, que aí depois eu quero tirar umas férias com a esposa, e depois eu prometo a você que eu vou voltar para participar. Assim foi. O tempo passou. Ele ia esporadicamente, às vezes até evitava o Chico, para o Chico não tocar nesse assunto.
Até que um dia aconteceu algo pitoresco. Aí ele entrou pelo salão, todo animado, e se aproximou do Chico Xavier. Chico, eu estou pronto para trabalhar aqui na casa, como você sempre me solicitou, dar os passos, ajudar na arrumação da casa. Aí Chico olhou para ele e sorriu e disse o seguinte: você não percebeu nada? Aí ele falou assim: eu só me sinto bem melhor, por isso que eu estou me dispondo a colaborar com a casa. Aí o Chico falou assim: você pode trabalhar sim, você pode colaborar, mas agora, companheiro, você vai colaborar no plano da vida espiritual, porque você já desencarnou tem alguns anos, e só agora você está percebendo que você está pronto para ser. Eu achei interessante essa passagem por dois motivos. Primeiro, nós não precisamos esperar a aposentadoria para fazer aquilo que está ao nosso alcance. Alguma coisa a gente pode fazer. Da mesma forma que a gente não vai se matar de trabalhar para tentar resolver todas as questões. Existe uma expressão em inglês, workaholic, né? Nem Jesus saía curando a 3x2, não é verdade? Por quê? Porque ele sabia perfeitamente que nem todos estavam preparados para isso. Alguns eram convocados a servir. Francisco de Assis convocou vários companheiros a acompanhá-lo na sua jornada missionária. Mas Francisco sabia que alguns não estavam preparados, porque não é uma questão externa do homem, é uma questão interna. O indivíduo tem que estar preparado para renunciar ao mundo, para servir ao semelhante. Então isso é um processo. Tudo é um meio termo, tudo é um equilíbrio. Vejam bem, o equilíbrio. Eu não posso estar tão... Eu ouvi essa expressão, achei interessante. Eu não posso estar tão materializado aqui na Terra a ponto de não ser sensitivo àquilo que os benfeitores espirituais nos passam, assim como também não posso estar tão desmaterializado a ponto de algumas coisas não fazerem diferença. Eu acho que tem que existir um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é a gente observar o bom senso. O que é o bom senso? Eu não tenho tempo para me dispor a ajudar o Centro Espírita São Francisco de Assis nas tarefas que exigem atividade presencial mais integral. Mas eu posso, no dia da semana, estar aqui para dar passe. Posso estar um dia aqui para ficar na biblioteca. Posso estar um dia aqui para ajudar na leitura da página inicial. Porque um dia, numa semana, é possível. O dia que eu estiver aposentado, eu vou dispor de um dia ou dois a mais. E aí, sendo perto de casa, por isso que dizem que a casa espírita tem que ser relativamente próxima à nossa casa, para nos facilitar esse ir e vir. Para que a gente possa, a casa espírita, fazer parte da nossa vida. Porque muitas das vezes nós fazemos parte da vida da casa espírita, mas não o contrário. Você passa por aqui, você é um visitante, mas você não é uma pessoa que permanece aqui para fazer alguma coisa. A gente só vai compreendendo isso com o passar do tempo. É o mesmo caso com relação ao trabalho no mundo material. Eu vim nesse mundo para evoluir. Eu preciso trabalhar porque o trabalho vai me ensinar a ser disciplinado, a ser organizado, a ser obediente, a ter horário, a ter limite, a ter o sentimento
de respeito pela hierarquia, que é importante, e vou fazer a minha parte. Vai chegar um determinado momento que eu vou começar a trabalhar menos e vou me dedicar à casa espírita, ou à igreja, ou à instituição cristã. Não importa qual seja o local de oração, importa que eu tenha plena consciência que eu devo fazer aquilo, porque o principal beneficiado serei eu. Eu vou me beneficiar à medida que eu for ajudando, que eu for colaborando. É um processo, sim, até faz me lembrar um automóvel, que o automóvel possui aquelas marchas. Hoje os carros modernos possuem 6 marchas, para frente e ré. Então, à medida que nós vamos tocando o carro da vida, nós vamos engrenando uma primeira, uma segunda, uma terceira, e de acordo com as possibilidades a gente desenvolve mais ou reduz. Desenvolve mais para ganhar tempo ou reduz para não provocar um acidente. Então, assim é a vida. Chega num determinado momento que eu percebo que o carro já está um pouco velho, então eu não vou conseguir engrenar a 5ª ou 6ª marcha e levar ao máximo. Eu tenho que andar num ritmo aceitável. Eu estava aqui na porta do centro, quando eu vi um Fusca passando, provavelmente um Fusca 78 ou 79, e o rapaz sabia que ele não ia poder acelerar muito, porque ele não tinha a potência dos outros carros, né? Carros de injeção eletrônica, carros híbridos que passaram aqui, Caoa mesmo, passou do lado do Fusca. E eu fiquei pensando assim, puxa, um Fusca 1300 do lado de um carro com uma potência de 2.0, né? Duas realidades completamente diferentes, uma carroça do lado de uma nave espacial, é quase isso. Então a gente precisa entender que nós temos um ritmo, mas isso não impede que o veículo circule. Esse é o ponto mais interessante. O que quer dizer isso? Seu Alberto, com a idade que ele tinha, ele vinha ao centro. Ele vinha ao centro, mesmo com seus 90 e poucos anos. Lá, no centro que eu frequento, Consolador, nós temos alguns trabalhadores, inclusive um dos nossos fundadores está lá, 89 anos. Ontem eu estive com ele na reunião de desobsessão. Ele vai nas segundas e nas terças, e quintas também vai, 3 vezes na semana. Onde ele mora? Ele mora assim como se fosse em relação aqui o metrô de Botafogo, por aí. Vai de Uber, volta de Uber, mas vai. E agora ele está com uns probleminhas, tal, saúde. Trabalhou como professor de escola pública, assim como eu trabalhei. Mas ele tomou a consciência plena de que, após a sua aposentadoria, ele ia dedicar sua vida à casa espírita. Cada pessoa pensa de um jeito. Eu acho que não é apenas a questão da casa espírita. Nós também devemos enxergar que o movimento espírita precisa de nós. Então, no momento que nós estamos fazendo uma exposição, a companheira grava o estudo para colocar no YouTube ou no Instagram, que seja, né, para que outras pessoas possam assistir, há uma preocupação de divulgação doutrinária. E dentro dessa divulgação, a gente está tentando levar uma boa ideia para que as pessoas parem e pensem, delas saírem da sua área de conforto, da sua zona de conforto, para fazerem alguma coisa. E às vezes a pessoa só deveria deixar de fazer se ela tivesse um problema de saúde que impedisse ela de se movimentar. Algumas pessoas, por uma questão cômoda,
elas querem que a bênção caia sobre elas, sem elas terem feito nada por onde merecer. Sejamos sinceros, isso sem crítica nenhuma. O indivíduo, ele muitas das vezes espera que a espiritualidade que nos ouve possa promover auxílio que nós precisamos, sem que a gente mova um dedo, que a gente fique aqui numa situação de contemplação. E nós sabemos que o trabalho edifica. Tem pessoas que trabalham menos, e o valor do trabalho delas é tanto quanto as que trabalham mais. São os trabalhadores da última hora, aqueles que chegaram por último, mas ao serem contratados pelo Senhor da vinha, vão receber a mesma coisa que aqueles que chegaram nas primeiras horas. Por quê? Porque são pessoas que se dispõem a fazer e fazem. São pessoas que arregaçam as mangas e não colocam obstáculo algum em servir ao Cristo. Já outras pessoas já têm uma série de dificuldades. Toda casa espírita passa por falta de trabalhadores. Vocês podem ter certeza disso. E nós estamos tentando. Essa semana houve uma solicitação do plano espiritual para que a gente possa falar numa reunião dos trabalhadores, para que as pessoas se disponham a servir, não tenham vergonha. Se eu só souber arrumar as cadeiras na posição que elas se encontram, que eu faça isso. Se eu não tiver habilidade para dirigir uma reunião, eu vou me dispor a arrumar as cadeiras, a preparar o quadro, eu vou aprendendo. As pessoas parecem que elas se sentem envergonhadas. Cada um é uma peça num tabuleiro de um jogo da vida, que nem não é dama. Que num jogo de dama, todas as peças elas têm o mesmo movimento. Mas quando se trata de uma casa espírita, parece que as peças elas funcionam como um tabuleiro de xadrez, onde cada peça tem um movimento particular, para que todo o jogo funcione. A casa tem que ter uma presidência, tem que ter uma vice-presidência, tem que ter uma direção doutrinária, tem que ter um corpo de médicos. Para que a casa possa funcionar, tem que ter um grupo de trabalhadores com funções definidas e dentro de uma hierarquia, para que as coisas aconteçam. E a gente não pode se sentir melindrado porque fulana ou fulano é o presidente e o presidente decidiu que vai trocar a luz verde para botar a luz vermelha. Sabe, ele decidiu. Vamos observar sempre isso. Vai contra as regras. Por acaso, quando eu estudei a primeira vez, era a luz vermelha ou luz azul. Então, eu vejo verde aqui e por acaso me lembrei disso, né? Então, momentos em que as pessoas levantam questionamentos desnecessários. Por exemplo, as cadeirinhas poderiam ter braços e não tem, as cadeiras não têm braço. Ou as cadeiras são escuras, podiam ser brancas, para criar um ambiente branco como se fosse o nosso lar. Já ouvi isso. Então, nós perdemos muito tempo com reflexões que não vão nos ajudar a realizar o melhor trabalho. É lógico que se fizer diferença no valor e todos estiverem de acordo, a gente pode trocar as cadeirinhas à medida que elas forem quebrando por outras brancas, mas aí vai ter um problema para limpar, né? Então isso tudo são coisas que a gente precisa pensar. Mesmo enquanto ainda trabalho para sobreviver, nada me impede que eu me comprometa com a casa que me recebe para que eu possa ser útil de alguma forma. E se realmente eu acredito em tudo isso, a minha crença está sendo construída e estruturada em cima da vida, da fé na vida futura, eu ainda tenho bastante tempo encarnado para trabalhar.
Porque se o São Roberto chegou aos 96 mais ou menos, então ainda tem 30 anos pela frente. 30 anos é uma vida, né? Onde eu terei a oportunidade de poder estar com os amigos e ir em outras casas, me lembrando que, puxa vida, eu trabalhei para me manter. Agora eu vou me dedicar a alguma coisa prazerosa. Porque às vezes nós chegamos à casa espírita, acreditem ou não, cansados pela vibração pesada de uma cidade como a cidade do Rio de Janeiro. Não é apenas a poluição, é também a vibração. E quando nós chegamos aqui, a própria ambiência da casa espírita, ela vai nos harmonizando e vai nos oferecendo as condições boas para que a gente possa ir modificando todo esse quadro, tentando perceber que quando a gente se dispõe a servir em nome do Cristo, a espiritualidade, ela nos ampara, nos socorre, nos auxilia, nos oferecendo algo que nós precisamos para sermos úteis. Porque nós recebemos na proporção que damos. E quando nós vamos entendendo isso, as coisas vão se modificando. É lógico que eu não vou conseguir mudar tudo numa tacada só. Segunda-feira mesmo, anteontem, eu passei por uma situação onde nós tivemos que falar a respeito da caridade e nós hoje estamos sendo muito testados sobre a questão da caridade, porque existe a caridade material e a caridade moral. E muitas pessoas, não só no bairro de Botafogo, como também em Copacabana, são pedintes na rua. E você não sabe a quem realmente ajudar. Se você está em frente a uma padaria, uma lanchonete, e o indivíduo pede a você, para você comprar a comida para ele comer, aí eu não penso duas vezes, porque eu vou dar para ele o alimento para ele comer. Mas dependendo de onde ele esteja, eu vou pensar duas vezes, porque infelizmente nós estamos passando por umas situações muito complicadas, que eu não vou entrar no mérito, que as pessoas acabam utilizando o dinheiro que você está dando, mesmo que seja uma quantia pequena, para outros fins. A gente precisa ter um desconfiômetro. Por quê? Porque a sociedade está passando por uma transição. Agora, se eu estou aqui com os companheiros e não farei isso para aparecer, mas porque tem um bom senso. Aí existe uma campanha aí, na campanha para concluir as cestas básicas do mês de agosto. Estão faltando 2 cestas básicas para fechar o mês de agosto na quantidade de cestas básicas que são distribuídas para as famílias assistidas. A gente pode contribuir com uma, porque ali nós estamos sabendo exatamente o destino que a coisa está tendo. É lógico que os espíritos nos colocam essas situações para testar a cada um se nós agimos de acordo com o que nós falamos. Isso é muito comum acontecer, mas a gente precisa ficar antenado, porque não confundir a caridade com assistencialismo. Porque quando você procura ajudar as pessoas sem saber que destino que elas vão dar na ajuda que vocês estão dando, vira-se um assistencialismo. E eu posso contar um exemplo, sem citar nomes. Algum tempo atrás, essas chuvas que acontecem, que deixam um monte de gente desabrigada, levou uma cidade aqui no Rio de Janeiro a ficar quase que isolada. E acabou que o estado vizinho mandou um caminhão de ajuda, porque não havia estrada naquele trecho. E o caminhão chegou com uma quantidade de coisa que as pessoas começaram a pegar.
E um senhor que eu conheci disse para mim: olha, eu vou te contar um negócio. Até quem não precisava pegou, porque eles estavam distribuindo. As pessoas iam e pegavam o que não precisava, porque eles mandaram mais do que nós tínhamos a necessidade. Quando você ouve isso, você pensa assim: por que não fizeram um controle? Na época não havia essa preocupação. Mas isso não quer dizer que o indivíduo não possa ter bom senso. Uma casa espírita aqui da Zona Sul estava distribuindo quentinhas à noite, passando com uma Kombi distribuindo quentinha. E quando chegou com a quentinha para um morador de rua, o morador de rua teve uma atitude que surpreendeu esse nosso companheiro e ele veio nos contar numa palestra pública. O morador de rua disse para ele: eu te agradeço pela comida, mas hoje eu já comi. Mas esse que está aqui ainda não comeu, dá comida para ele. Quando você vê um gesto desse, você percebe que algumas pessoas, mesmo na condição de moradores de rua, já estão internalizando a ideia. Ou alguns que dizem: olha, não distribui comida aqui não, que já passaram distribuindo. Se vocês distribuírem, as pessoas vão acabar jogando fora. Então a gente começa a ver que dentro desse universo de pessoas simples, existem pessoas com bom senso, pessoas que não são de má índole, mesmo na condição vivendo abaixo da linha da pobreza. E nos dão esses exemplos, são exemplos que nos edificam, exemplos que nos ajudam. E nós, por nossa vez, precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Algumas pessoas que trabalham em casa, pessoas que são autônomas, que têm a possibilidade de poder intercalar o seu trabalho com as atividades sociais, isso é uma maravilha. Já aquelas pessoas que têm o horário amarrado, sai de casa de manhã, passa o dia inteiro trabalhando, depois volta para a noite, sai à noite e passa na casa espírita, já tem uma rotina completamente diferente. Digamos que a vida exige um testemunho maior, testemunho de boa vontade e de perseverança em não esmorecer. Tem pessoas que vêm à casa espírita, buscam a ajuda que precisam, depois desaparecem. Já outras pessoas vêm à casa espírita, permanecem, trabalham, têm sua vida, participam das reuniões noturnas e depois, quando se aposentam, permanecem na casa espírita como trabalhadores, doando um tempo maior da sua vida. Porque tomaram a consciência da grande importância que a casa espírita representa. E nos dizem de maneira clara: não é a casa espírita que precisa de mim, sou eu que preciso da casa espírita. Porque ele começou a entender a importância que todo trabalho social, que todo trabalho doutrinário exerce sobre ele. Então, independente de uma vida profissional ao longo de 25, 30, 35, 40 anos, o indivíduo pode se dispor de bom coração a 2 dias da semana, 3 dias da semana, colaborar e ter o restante da semana da sua vida pessoal, do seu lazer. Mas não é um lazer como aquele senhor que eu contei a história, que depois de 40 anos trabalhando, ele não queria fazer mais nada. E ficou tanto tempo deitado na cama, tanto tempo assistindo televisão, que a esposa só conseguia limpar quando ele saía para comprar cigarro ou fazer umas compras. E curiosamente, 15 anos depois que ele desencarnou,
A esposa, ainda procurando notícias dele, foi na zona norte aqui do Rio, na época em que existiam algumas médiuns que davam psicografia, como Dona Célia. Dona Célia foi famosa pelas suas psicografias de entes queridos desencarnados. E por intermédio da mediunidade dela, a esposa recebeu mensagem dele. Ele desencarnou no ano de 1977 aproximadamente. E ele disse para a esposa, no ano de 1992, 15 anos depois, ele disse: minha filha, só agora que eu estou conseguindo levantar dessa cama. Porque ele ficou tão mentalmente chumbado naquela situação que ele não conseguia sair dali. Que nem um marisco agarrado na pedra, para não se libertar daquilo. Isso pela força do pensamento. Agora, se nós vamos sendo flexíveis, aceitando as coisas, reconhecendo, hoje eu estou cansado, mas eu vou. Você está quebrando toda essa estrutura de pensamento, essa que pode nos escravizar, mas também pode nos libertar. Vai depender muito de cada um de nós, do que nós fazemos com tudo aquilo que nós estamos aprendendo e colocando em prática no nosso dia a dia. Eu desejo a todos os amigos dos dois planos da vida uma tarde de paz, uma tarde de luz. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, primeiramente, agradecer a nossa amiga Hélia por essa palestra tão bonita, em que ele citou coisas tão interessantes que com certeza nos fez pensar. Agradecemos por estarmos aqui, estamos recebendo a visita de dois anjinhos que vieram, que eles sejam muito felizes. Então, vamos pedir a Deus, nosso Senhor, a Francisco de Assis, que continue a nos abençoar a todos que aqui trabalham, a todos que aqui chegaram para ouvir a palestra do Hélio, e que tenhamos uma semana plena de amor, de satisfação, de boas notícias, apresentação de boas notícias. Que Deus nos abençoe e que saímos daqui com muita paz no nosso coração.